Então sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Turma do segundo ano, a turma exemplar do colégio, vieram quase todos. Os que não puderam entrar aqui no server estão acompanhando a gente aqui no Google Meet. Vamos só fazer uma chamada rapidinho para ficar registrado. Então, Carlos, Giovanni, o Fadel, que está aqui de visitante, né? Lauriane, Manuela, Marcela e Marcos. Então tá praticamente a turma inteira. Então sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai continuar falando sobre números complexos. Antes da gente só falar dos números complexos, eu gostaria de parabenizar o colégio, os alunos também, né, porque vocês participaram disso. Deixa eu mostrar uma notícia. A gente virou notícia hoje no jornal O Popular do Paraná, lá em Araucária, 22 de outubro de 2020, ou seja, ontem na verdade, né? A gente ocupou a página 17 do jornal, olha só. Professor cria sala de aula no Minecraft para prender a atenção de alunos, né? Elton Gonçalves, que dá aula de matemática no Colégio João Paulo I, usou a tecnologia a seu favor para deixar as aulas mais atrativas. Daí está aqui, né, todo o histórico, eles colocaram todos os detalhes aqui, né, pormenores da ideia. Tem aqui a foto das 3 pessoas que mais fizeram, né. Claro, vocês também são parte disso, né, não é só nós 3. Eu que encabecei o projeto, o Ark e o Dandia que me ajudaram a construir alguns detalhes. E então aí, né? Deu certo a ideia, construímos o colégio, construímos as ruas ao redor, ok? Então é uma ideia que deu certo e tá dando certo, né? Até o final do ano a gente vai manter as aulas aqui, então, como eu prometi para vocês e como vocês pediram. Vamos lá, então meus parabéns a todos, né, gente? É muito bom e que continuemos assim, né? Que continuemos assim. A aula de hoje, como eu falei para vocês no início, vai ser sobre números complexos, a continuação do que a gente viu semana passada, né? Então eu prometi para você que a gente ia ver como a gente pode analisar os números complexos geometricamente, e é o que eu vou passar hoje para vocês. Deixa eu abrir aqui o nosso arquivo de texto. Vamos começar a aula. Então, primeiro quadro de hoje. Também agradecimentos aí ao servidor Viciante e ao Colégio João Paulo por estar proporcionando essa experiência pra gente. Então, primeira coisa, eu coloquei aqui no quadro 4 números complexos distintos, ó, Z1, Z2, Z3 e Z4. Então são números complexos diferentes. Ó, o Z1, a parte real dele é 1 e a parte imaginária é 1 também, é 1 mais i. Z2, a parte real é menos 3 e a parte imaginária é 2, né, 2i. Z3, a parte real é menos 2, a parte imaginária é menos 2. E Z4, a parte real é 2 e a parte imaginária é menos 4. Como que a gente vê isso num plano? Como é que a gente vê geometricamente esse número? Então, a gente pode ver os números reais numa reta como sendo pontos na reta. E o número complexo é a mesma coisa, só que em vez de ser numa reta, vai ser num plano. Então, o número complexo ele vai ocupar uma área no plano. Então, Ctrl C, Ctrl V aqui. Como é que a gente vê isso? É literalmente o plano cartesiano. É exatamente o plano cartesiano. Só que agora, o plano cartesiano não representa números reais. Ele representa numa das dimensões aqui, na dimensão x, né? Ele vai representar os números reais. E na dimensão y, ele vai representar os números imaginários puro, imaginário. Então, por exemplo, o número Z1, que é 1 mais i. 1 mais i significa que a parte real é 1, então o número tá em x aqui é 1. Na parte y, na parte imaginária, né, que é a parte y, é i, que é 1 também. É 1 vezes i, que fica 1. Então, Z1 está representado naquele ponto vermelhinho ali no meio, no primeiro quadrante. No segundo quadrante, a gente tem o Z2. Ó. A parte real é menos 3, a parte imaginária é mais 2. Então, está bem no primeiro quadrante ali. O Z3 está no terceiro quadrante aqui embaixo. A parte imaginária é menos 2, a parte real também é menos 2. E o Z4 está no quarto quadrante, que a parte real é 2 positivo e a parte imaginária é menos 4. Então a gente representa os números complexos no plano. E os números reais a gente representa numa reta. Ok? Então essa é a diferença dos números complexos para os números imaginários. Eles estão numa dimensão a mais. Eles estão numa segunda dimensão. Eles ocupam 2 dimensões. Já os números reais ocupam uma única dimensão. Só a reta. Todo mundo entendeu isso aí, né? Vamos para a próxima. Ctrl-C, Ctrl-V. Agora foi. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente pode obter o tamanho, né? O tamanho do número complexo. Então, todo número complexo ele pode ser escrito da forma A mais BI, lembra? Então,
Por exemplo, imagine o Z2 aqui, tá? O Z2. Pega aqui o pontinho Z2. A distância da origem do 0,0 até o Z2, qual que é a distância? Vai ser o ρ, esse ρ aqui, esse ρ. Por que letra ρ? A letra ρ representa a letra, é como se fosse a letra R em alfabeto grego, tá? R de raio. Então, é a distância, é o raio do centro do sistema de coordenadas até o ponto, até o número complexo, que representa um ponto no plano. Essa distância é dada pelo Teorema de Pitágoras, a parte A. O que é o A? O A vai ser o primeiro número, a parte real do número complexo, ou seja, aqui no Z1 é 1, no Z2 é menos 3. Então, vou pegar o Z2, que é menos 3, aqui, ó, menos 3. O Z2 é menos 3, ok, professor, e daí? Tá, e daí que menos 3 ao quadrado dá 9, então vai ser 9 ali no A quadrado. Mais B quadrado, o B é o número que multiplica o I. No caso do Z2 é 2, então fica 2 ao quadrado, vai ficar 4. Então vai ficar 4 mais 9, que dá 13. Então o ρ, né, a distância da origem até o ponto, que a gente chama isso daí de módulo do número complexo, esse é o módulo. Isso vai ser raiz quadrada de 13, então esse valor vai ser a distância do 0 até o Z2. E podemos fazer isso com qualquer número. Ok? Vamos continuar a aula aqui. Então, deixa eu pegar o próximo slide. Então, aqui, ó, aqui você consegue ver o número complexo, qualquer número complexo, a representação em geral do número complexo. O ρ é essa distância do 0 até o ponto, né? O A é a parte real, ou seja, a coordenada x, e o B é a parte imaginária, a coordenada y, né, que está no eixo imaginário. Representa um número imaginário puro. Perceba que tem um ângulozinho pequenininho aqui, ó, que é o θ. Esse ângulo θ, lembra quando eu mostrei para vocês sobre trigonometria, equações trigonométricas, que eu falei que os ângulos sempre são considerados a partir do sentido anti-horário? Então, aqui aquela regra continua valendo, tá? O ângulo sempre vai ser considerado a partir da direção anti-horária. Então, sempre vai vir da direita para a esquerda, né, olhando de cima, ok? Olhando a parte superior, né, do eixo real. Até aqui não tem mistério nenhum. Perceba que esse ρ aqui nada mais é do que o Teorema de Pitágoras, tá? O ρ, raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, nada mais é do que o Teorema de Pitágoras. Ok. Outra coisa que a gente pode falar sobre o θ, sobre aquele ângulo. O cosseno desse ângulo vai ser o cateto adjacente, que é a coordenada A, dividido pela hipotenusa, que é o ρ. Então, cosseno de θ é A sobre ρ. Se a gente pega esse ρ que está dividindo e passa para o outro lado multiplicando, fica ρ vezes cosseno θ. Então, esse vai ser o valor de A. Então, no lugar do A, você pode colocar ρ cosseno θ. E mesma coisa o B. Então, se você fizer a mesma coisa para B, só que agora não vai ser cosseno, vai ser seno, porque o B é o cateto oposto. Então, se você fizer o seno desse θ, vai ser o cateto oposto, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é ρ. Né? Parece a letra P ali, mas na verdade não é a letra P, tá? Aquela letrinha ali é a letra ρ, letra grega ρ. Ela é parecida com a letra P, só parecida. Então, o seno de θ é B sobre ρ, é a mesma coisa. O ρ está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, de um lado fica B sozinho, e do outro lado fica ρ vezes seno θ. Então, você tem A e B. Só que veja só, todo número complexo, ele pode ser escrito da forma A mais BI, onde I é a unidade imaginária, certo? Então, onde tem o A e onde tem o B, você coloca esses valores aí, ρ cosseno θ e ρ seno θ, certo? Então, ó, é o que está escrito aí. Ó. Substituindo esses valores no número z, obtemos a forma trigonométrica de z, que é essa aqui, ó, ρ vezes, entre parênteses, cosseno θ mais I seno θ. Ó, que legal. Isso aqui eu vou cobrar em prova, gente. Ó. Vou passar isso aqui na prova. Vai ter um exercício só sobre isso. Vocês vão ter que transformar um número da forma A mais BI numa forma trigonométrica. Não se preocupe, eu vou passar um exemplo aqui na sala e o exemplo vai ser idêntico ao que eu vou cobrar na prova, só vai mudar os valores, beleza, gente? Então preste bem atenção, tá? Vai ser idêntico. Vamos lá, como é que a gente faz essa transformação, professor? Vamos fazer essa transformação, deixa eu pegar um exercício aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, um exercício. Aqui, ó, exemplo. Passe o número z para sua forma trigonométrica. Então, você tem o número z escrito como número complexo daquele jeito, ó lá. 1 mais raiz quadrada de 3i. Qual que é o primeiro passo? O que você precisa para fazer o z ficar na forma trigonométrica? Você precisa saber o ρ,
que nada mais é que o módulo do número complexo, e você precisa saber o θ, esse ângulo θ aqui, ó. Porque sabendo o ângulo θ e o ρ, você só substitui o valor de ρ e aqui você coloca o ângulo θ, tanto no cosseno quanto no seno. Simples assim. Então é fácil a gente fazer isso aqui virar um número escrito de maneira trigonométrica, na forma trigonométrica. Então vamos fazer isso aqui passo a passo. Como é que a gente faz? Vamos primeiro calcular o ρ. O ρ nada mais é que raiz quadrada de a quadrado b quadrado. A é 1 e b é raiz quadrada de 3. Então 1 ao quadrado mais a raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 1 mais 3, que é 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Então ρ a gente já sabe que é 2. O módulo do número complexo, o tamanho dele, é 2. Vamos para o próximo. O que a gente precisa saber agora? Precisamos saber o θ, o ângulo θ. Como é que a gente faz isso? Faz o cosseno e o seno. Mas eu não sei o cosseno e o seno. Ó, o que você sabe é o seguinte. Você sabe que o cateto adjacente, que é o A, você sabe que é 1, certo? Então, o cosseno de θ vai ser 1 sobre ρ, que é a hipotenusa, que é 2, que você acabou de calcular. Então, o cosseno de θ é 1 sobre 2. E o seno, você sabe? Você sabe, porque o cosseno nada mais vai ser do que o b dividido por ρ. B é mais raiz quadrada de 3, né? Tem um mais ali na frente, é mais raiz quadrada de 3, dividido pela hipotenusa, que é ρ, que você já calculou, que é 2. Então, seno de θ é raiz de 3 sobre 2. Então, me diga, que ângulo cujo cosseno é meio e cujo seno de θ é raiz de 3 sobre 2? Que ângulo que é esse? Esse ângulo vocês já conhecem. Se vocês não conhecem, vocês vão lá na tabelinha e vem na tabelinha de valores trigonométricos. Que ângulo que é esse? Cujo seno seja raiz de 3 sobre 2 e cosseno seja meio. Se você não tiver tabelinha, vai na internet e vê rapidinho lá. Esse ângulo é 60 graus, ou em radianos fica π sobre 3, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então esse ângulo que resolve tudo isso é π sobre 3. É o ângulo que resolve esse sistema. Então agora você já sabe ρ e já sabe o ângulo. Portanto, você só aplica nessa fórmula aqui, ó. Então aplica nessa fórmula o ρ e o θ. Como é que fica? Ctrl C, Ctrl V. Você aplica na fórmula, fica desse jeito. Fica z igual 2 vezes cosseno de π sobre 2 mais i vezes seno de π sobre 2. Simples assim. Como é que eu sei que isso é verdade? Olha, é fácil. Ó, cosseno de θ, quanto que é? É meio. 2 vezes meio vai dar 1, que é aquele valor real lá em cima. 1. Seno de θ, seno de π sobre 2 é quanto? É raiz de 3 sobre 2. Vezes 2 que está lá fora, corto 2 lá de baixo, fica raiz de 3. Então vai ficar raiz de 3i, que é o que está lá em cima, raiz de 3i. Então tá certinho essa fórmula. Entenderam? Então eu só reescrevi a equação de uma maneira trigonométrica. Simples assim. Então um exercício igual esse eu vou cobrar na prova, gente. Esse aqui é só vocês replicarem essa aula. Vai estar gravada, se vocês quiserem, vocês assistem a aula quando estiver fazendo o exercício, né? Porque a prova está sendo para casa, por causa da pandemia. Então, vocês vão fazer com facilidade esse exercício aí. Esse exercício não tem mistério. É só você seguir esse passo a passo que eu expliquei aqui na aula. E é uma aula bem curtinha. Por último, só para a gente complementar a aula, para a aula não ficar só, né, robótica, passar uma curiosidade para vocês. Curiosidade. Essa fórmula complexa, né, para você escrever um número complexo, essa forma trigonométrica, você pode fazer de uma maneira mais compacta, que é assim, ó, ρ vezes e elevado a iθ. Esse e é o número de Euler, tá? Constante de Euler, 2,7, um monte de número, né? Então, você pode reescrever tudo isso aí, tudo isso que está aqui em cima dessa maneira aqui, ó, que é a famosa fórmula de Euler. Não sei se vocês já ouviram falar do matemático Euler, Leonhard Euler. Então aqui está a foto do matemático e aqui está a sua fórmula de Euler, sua famosíssima, uma das suas várias famosas fórmulas, né? O Euler, para quem não sabe, foi um dos matemáticos mais influentes da história. Teve um ano que ele escrevia um texto matemático, um artigo matemático por semana. Tem gente que leva meses para fazer um artigo, ele fazia um por semana. Né? Ele foi um dos matemáticos mais prolíficos que já existiram. Quase toda a matemática tem Euler no meio. Quase toda a matemática, tanto a moderna quanto a antiga, tem alguma coisinha de Euler lá. Não tem como você fugir. Equação de Euler-Lagrange, equação de Euler-1. Tem várias equações de Euler. Quando você fala equação de Euler, você tem que se referir a qual delas, porque são muitas. Não tem aquela que é V mais F igual a Isso. 2 vezes A? Perfeito, Carlos, perfeito. Essa fórmula também é famosa como equação de Euler. Do que é essa fórmula? Tu lembra?
Vamos ver se você tá afiado na memória aí. Eu não lembro direito, É mas a a gente equação dos viu com vários. poliedros. É, a equação dos Ah, é, poliedros. verdade. É, tem a ver com o número de vértices, número de faces e número de arestas, né? Então, ela obedece uma relação de Euler, né? Exatamente. Isso, isso, Então, o isso. Euler é um cara assim que ele trabalhou com tudo. Para vocês terem ideia, ele morou na Rússia e acho que se não me engano na Rússia e na Alemanha não. Na Alemanha e na Rússia, né? Ele nasceu na Suíça, mas ele viveu a maior parte da vida foi na Rússia e na Alemanha. Só que o Frederico II lá da Alemanha não ia muito com a cara dele, chamava ele de Ciclope, daí ele acabou aceitando uma vaga lá que uma. Esqueci o nome da mulher. Ah, lá da Rússia, lá, ela é como se fosse uma imperatriz da Rússia, chamou ele e ele aceitou. O cara, pra vocês terem ideia, tá vendo que ele tem um zoinho meio fechadinho? Ele tava começando a ficar cego de um olho. Ele literalmente ficou cego de um olho. Daí, pra piorar a situação, ele acabou tendo uma catarata no olho que tava bom e ficou cego de vez, não enxergava mais. E por incrível que pareça, mesmo sendo totalmente cego, ele continuou produzindo matemática, ele tinha memória fotográfica. Então ele narrava as ideias dele e os escribas escreviam, né? E ele continuava publicando mesmo cego. Então o cara era fantástico, mano. O Euler, tanto ele manteve um bom nível de produtividade mesmo cego. O cara era sensacional. Então, de todos os matemáticos, assim, ó, o meu favorito, que eu digo, ó, eu tiro o chapéu. Esse é o matemático, é o Euler, tá? O outro também que vale um prêmio é o Gauss, né? Mas o Euler eu acho que é mais fantástico por causa dessa história de ficar cego e ele continuar produzindo, cara. É incrível. Leiam a história do Euler, vale a pena. Esse foi um dos maiores, se não o maior matemático da história do mundo, tá? Da história da humanidade. O cara era sensacional. Beleza, gente? Então, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e a próxima aula eu vou continuar falando de números complexos, mas daí vou terminar o conteúdo. E vou preparar vocês para a prova, tá? Se não der certo essa semana, semana que vem já vai ter o conteúdo certinho para vocês estudarem. Mas essa semana, eu digo na próxima, né? Acho que já vai estar tudo certo. Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá fazer o sorteio. Bora, todo mundo me siga aqui para a sala de sorteios. Vamos sortear um chocolate. Vamos lá, gente. Só atravessar a sala aqui, ó, vem para a sala de sorteios. Bora lá, gente. Bora. Todos que estão online aqui no server, como eu prometi para vocês, entrou no joguinho, pode participar do sorteio. Gente, como vocês estão em poucas pessoas, escolha números de 1 a 10, tá? Só a parte preta e a parte vermelha aqui, ó, para facilitar. Né? Escolha o número de 1 a 10 aí. Cada um escolhe um número e fica aí sentadinho. Isto. Já temos alguns vencedores, né? A Manuela tá com sorte, tá ganhando todos. Vamos ver se a Manuela larga um pouco o osso e deixa os outros pegarem um pouco. Vamos lá. Quem tá aqui? Ó? O Giovanni tá no 7, Manuela tá no 9. Putz, esqueci o seu nick. É o Senhor Legendário, como é que é? O É o Marcelo. Marcelo. Marcelo tá no 5 e o Carlos tá no 4. Ok, vamos lá. Eu vou pegar aqui o sorteador online e vamos terminar a aula de hoje sorteando um chocolate para algum aluno aí. Vamos ver, né? Vamos ver quem vai ser o sortudo do dia. Sortear, vamos lá. Cliquei aqui, vamos começar o sorteio. Travou um pouquinho, meu computador tá meio lagado. Ó, 3. Alguém pegou 3? Vamos ver? Ninguém. Vamos pro próximo, vamos sortear de novo. Tentar de novo. Não troquem de cadeira. O Fadel tá fiscalizando aí pra mim. 1. 1 eu sei que ninguém pegou, né? Beleza, vamos pro próximo. Tentar de novo. Sortear agora. 8. Deixa eu ver quem pegou 8. Ninguém. A Manuela pegou 9. Ó, a Manuela tá sortuda, Vai hein? todos menos o que nós estamos em cima. É. Vamos ver. Sortear agora. 4. Quem pegou 4? Ah, temos um Eu. vencedor. Uhul! Então, o vencedor do dia, Parabéns. parabéns, é o Carlos. Carlos vai ter mais um bombonzinho, ó. Ô, gente, eu vou anotando, tá? No final do mês vai ter um monte lá, daí vocês pegam lá na secretaria. Pra Manuela, eu sei que eu já tô devendo um bombom e uma caixa de chocolate daquele evento que teve. E vai indo, tá? Nos próximos sorteios, se o pessoal começar a aderir, participar bem certinho, eu vou dar prêmios melhores, tá? Por enquanto é bombom, mas eu quero dar prêmios melhores. Beleza, gente? Obrigado pela participação. O sorteio Moto G, bem capaz, Fadel. Já é demais daí. Gente, obrigado pela participação. Próxima aula, espero que vocês estejam aqui também, assim, é tão divertido, né, quando todos participam,
né? Pena que muitos não podem, né? Às vezes o pai e a mãe tá usando notebook, né? Mas enfim, logo logo a gente vai ter condições melhores. Então, obrigado pela participação de todos. Se ninguém tiver dúvida, a gente termina a aula aqui, beleza, gente? Até semana que vem, até terça. Até, prof. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau, valeu.